Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A despedida. Jesus continuou exortando seus discípulos. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Filipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Diz-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer: Mostra-nos o Pai? Não creis que estou no Pai e o Pai está em mim? A palavra que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, ao menos, por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires algo em meu nome, eu o farei. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Para que os discípulos não temessem homens que eram a morte de Cristo e por causa dela se turbassem, consola-os declarando-lhes que é Deus. Daí que esteja dito: Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É como se dissesse: se credes em Deus, segue-se que deveis crer em mim. O que não se seguiria se Cristo não fosse Deus. Temeis a morte desta forma de escravo, mas não se turbe o vosso coração. Ressuscitá-la-á a forma de Deus. São João Crisóstomo. A fé que tendes em mim e no Pai que me gerou é mais poderosa que todos os acontecimentos vindouros, e nenhuma das futuras dificuldades pode prevalecer contra ela. Com isto, nosso Senhor também prova a sua natureza divina, porque traz à luz o que todos tinham em mente, e por isso diz: Cesse de perturbar-se o vosso coração. Santo Agostinho. Porque os discípulos temiam entre si, e a Pedro, o mais fiel e fervoroso, foi dito: Não cantará o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. E adiciona: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Com isso, eles saem da confusão, certos e confiantes de que, após as tentações, permanecerão em Deus com Cristo. Porque, mesmo que um seja mais corajoso, mais sábio, mais justo e mais santo que o outro, ninguém será exilado daquela casa, onde cada um encontrará acomodação na proporção de seus méritos.
Para todos é o mesmo denário que o pai de família manda dar a quem trabalha na vinha. Um denário que significa vida eterna, onde ninguém deve viver mais à larga que outro, porque na vida eterna não há diversas medidas, mas as muitas mansões significam as várias dignidades dos méritos. São Gregório. Ou ainda, é da seguinte forma que as muitas moradas condizem com um só denário. Ainda que um goze de menor e outro de maior felicidade, todos, não obstante, são regozijados pela mesma alegria da visão de seu Criador. Santo Agostinho. É assim que Deus será tudo em todos. Como Deus é caridade, por efeito da caridade se dará que o que possuir cada um será comum a todos. Afinal, em alguma medida, possui quem ama no próximo um bem que não possui. Com efeito, não haverá nenhuma inveja pela glória desigual, porque reinará em todos a unidade da caridade. São Gregório. Tampouco sentem algum prejuízo dessa desigualdade entre as glórias, porque cada um só recebe quanto lhe basta. Santo Agostinho. Devem ser expelidos do coração cristão os que pensam que, se Nosso Senhor falou em muitas moradas, é porque fora do reino dos céus haverá um lugar para os inocentes bem-aventurados, que, porque migraram desta vida sem o batismo, não podem entrar no reino dos céus. Uma vez que a casa dos filhos de Deus, chamados a reinar, não está senão no reino do Pai, longe de nós pensar que alguma parte da própria casa real não esteja no reino. O Senhor não diz, afinal, que, na eterna bem-aventurança, há muitas moradas, e sim, na casa de meu Pai. São João Crisóstomo. Ou ainda, como o Senhor tivesse dito a Pedro, para onde eu vou, não podes tu agora seguir-me, mas seguir-me-ás mais tarde, para que não pensassem que esta promessa valesse só para Pedro, continuou, na casa de meu Pai há muitas moradas, quer dizer, também vós sereis recebidos por aquele que receberá Pedro. Ali há grande fartura de moradas. E não serve de objeção dizer que ainda precisam ser preparadas. Por isso acrescenta, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Santo Agostinho. Com o que demonstra suficientemente que, se lhes disse tais coisas, é porque ali já há muitas moradas e não há necessidade de preparar mais alguma. São João Crisóstomo. Mas, como tivesse dito, não podes tu agora seguir-me, para que não pensassem que ao fim terminariam apartados dele, acrescenta, e quando eu for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também, com o que mostra que é necessário que confiem de todo o coração. Teofilacto Diócrida. É como se equiparasse ambas as possibilidades. Não deveis turbar-vos, quer estejam preparadas, quer não estejam, pois, mesmo que não estejam, eu, com o maior desembaraço, vou-las prepararei. Santo Agostinho. Mas como preparar um lugar se já existem muitas moradas? Porque estas ainda não estão tão prontas como estarão. As mesmas moradas que ele preparou por predestinação, ele prepara agindo. Já estão preparadas no sentido da predestinação. Se não fossem, ele teria dito, eu irei e prepararei, ou seja, predestino um lugar para ti. Mas, visto que eles ainda não estavam preparados, ele diz, prepararei um lugar para vós, e agora ele está preparando as moradas, preparando ocupantes para elas. Na verdade, quando ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, o que pensamos ser a casa de Deus, senão o templo de Deus, do qual o apóstolo disse, Santo é o templo de Deus, templo que sois. Esta casa de Deus, nesse momento, está sendo construída, agora mesmo está sendo preparada. Mas, por que ele foi prepará-la se somos nós que ele prepara? Se ele nos deixa, como pode nos preparar? O significado é que, para que essas moradas possam ser preparadas, o justo deve viver pela fé, e aquilo que se vê
não necessita fé. Deixai-o ir embora, então, para que não seja visto. Que ele seja escondido para que tenhamos fé. Então, um lugar é preparado, se viveis pela fé. Deixe a fé desejar, que o desejo pode desfrutar. Se o entendeis corretamente, ele nunca sai nem do lugar de onde veio, nem do lugar para onde vai. Ele vai quando ele se afasta de vista. Ele vem quando ele aparece. Mas, ao menos que ele permaneça reinando para que possamos crescer em bondade, nenhum lugar será preparado a nós. Alcuíno. Diz, portanto, nosso Senhor: se eu me for e estiver ausente pela carne, de novo voltarei, estarei presente pela divindade. Ou ainda, novamente virei para julgar os vivos e os mortos. E como soubesse que eles lhe perguntariam aonde ia, acrescenta: e para onde vou, conheceis o caminho, isto é, ao Pai, e conheceis o caminho, isto é, Ele mesmo. São João Crisóstomo. Com estas palavras, manifesta o desejo que estava na mente deles, e incute-lhes o desejo de perguntar. São João Crisóstomo. Se mesmo os judeus que queriam apartar-se de Cristo perguntavam-lhe aonde iria, tanto mais os discípulos, que não queriam jamais separar-se dele, desejavam ficar sabendo disto, e perguntam-lhe cheios de amor e medo. Por isso está dito. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Santo Agostinho. O Senhor dissera que os discípulos sabiam tanto uma coisa quanto a outra, aonde ia e o caminho para segui-lo. Este discípulo diz ignorar ambas. Ora, o Senhor não é capaz de mentir. Logo, os discípulos de fato o sabiam, mas não sabiam que o sabiam. Por isso, Jesus prova-lhes que o sabiam. Daí que siga. Diz-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É como se dissesse: eu sou o caminho por onde quereis ir. Eu sou a verdade aonde quereis chegar. Eu sou a vida onde queres permanecer. A verdade e a vida todo homem alcança. O caminho, porém, nem todo mundo encontra. Que Deus seja algum tipo de vida eterna, alguma verdade conhecível, mesmo os filósofos do mundo o perceberam. Por isso, o Verbo de Deus, que é a verdade e a vida junto do Pai, ao assumir a forma de homem, fez-se o caminho. Caminha pelo homem e chegarás a Deus. É melhor, afinal, vacilar no caminho que marchar bravamente fora dele. Santo Hilário de Poitiers. Não vos desviará por veredas incertas e intransitáveis aquele que é o caminho, nem vos logrará com falsidades aquele que é a verdade, nem vos abandonará no engano da morte aquele que é a vida. Teofilacto Diócrida. Quando te empenhas na ação, Cristo se torna para ti o caminho. Quando persistes na contemplação, Cristo se torna para ti a verdade. A vida, por sua vez, está ligada tanto à ação quanto à contemplação. Convém, afinal, sair e pregar o Evangelho para merecer o futuro século. Santo Agostinho. Eles sabiam, então, o caminho porque sabiam quem era o caminho. Mas por que é preciso acrescentar a verdade e a vida para que soubessem aonde ir? Porque ele foi para a verdade e para a vida. Ele foi, então, para si mesmo por si mesmo. Mas deixaste a ti, ó Senhor, para vir até nós? Sei que assumiste a forma de um servo. Pela carne vieste, permanecendo onde estavas, e para lá retornou, sem abandonar o lugar a que veio. Por isso, então, vieste e voltaste. Por isso, foste o caminho, não só para nós, para irmos até ti, mas também tu mesmo, para vir e voltar novamente. E quando foste para a vida, que és tu mesmo, ressuscitaste tua mesma carne da morte para a vida. Cristo, portanto, foi para a vida, quando sua carne ressuscitou da morte para a vida. E visto que o Verbo é vida, Cristo foi para si mesmo. Cristo, sendo ambas as coisas em uma pessoa, ou seja, Verbo e carne,
Novamente, pela carne, Deus veio aos homens, a verdade aos mentirosos. Pois Deus é verdadeiro, mas todos os homens mentirosos. Quando então ele se retirou dos homens e ergueu sua carne para aquele lugar em que nenhuma mentira está, o mesmo Cristo, aliás, pelo qual ele, sendo o Verbo, se fez carne, por si mesmo, isto é, por sua carne, pelo mesmo voltou à verdade, que é ele mesmo. Essa verdade, mesmo entre os mentirosos, ele sustentou até a morte. Eis que eu mesmo, se te faço entender o que digo, em certo sentido irei até ti, embora não me deixe. E quando eu paro de falar, eu volto para ti, mas fico contigo, se tu retens o que ouviste. Se a imagem que Deus fez pode fazer isso, quanto pode mais a imagem nascida de Deus? Assim, ele vai sozinho para si mesmo e para o Pai, e nós por ele, para ele e para o Pai. São João Crisóstomo. Se, pois, está escrito, eu sou o Senhor de todo aquele que irá ao Pai, e não há outra via, não sendo possível ir por outro caminho, e tendo dito antes, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, dizendo agora que ninguém pode chegar a Deus Pai senão por ele, iguala consigo aquele que o gerou. E teve razão em dizer, e vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou, com essas palavras. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Como dizendo, se conhecesseis minha substância e dignidade, conhecereis também meu Pai. Porque até essa altura não o conheciam como convinha, até que depois, com a descida do Espírito Santo, conheceram-no de forma perfeita. Por esse motivo continua, desde agora o conheceis, falando do conhecimento intelectual, e o vistes, por meio de mim, manifestando que quem o visse veria o Pai, mas não o viriam na substância pura, mas velado pela carne. São Beda. Deve-se indagar, porém, como é possível que o Senhor agora diga, se me conheceis, também conhecereis meu Pai, se acabava de afirmar, e sabeis aonde eu vou e conheceis o caminho. Donde se deduz que alguns deles sabiam, outros não, e dentre estes estava Tomé. Santo Hilário de Poitiers. Ou ainda, se é pelo Filho que se vai ao Pai, deve-se indagar se isto se dá pela compreensão da sua doutrina ou se pela fé em sua natureza. Busquemos, pois, o sentido correto dessas palavras nas seguintes. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Com efeito, no mistério da encarnação, Nosso Senhor seguiu esta ordem ao confirmar a divindade paterna. Manteve, porém, separados o tempo da visão e o tempo do reconhecimento. Aquele que, conforme de Jesus, os discípulos deveriam conhecer em breve, aqui ele afirma que já o viram e que deveriam agora receber da presente revelação o conhecimento da natureza que já há muito haviam divisado nele. A novidade do que foi dito comoveu o apóstolo Filipe. Visto como homem, se proclama Deus e afirma que, conhecendo-o, o Pai é conhecido e vendo-o, o Pai é visto. Filipe irrompe com a familiaridade própria dos apóstolos e diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ele não diz que não viu, mas pede que mostre. Ele não pede que mostre na forma de uma visão corporal, mas para que entendesse aquilo que viu. Filipe viu no Filho a humanidade, mas o Pai não pôde ver por ele. E assim, para demonstrar que o que ele queria não era uma explicação do modo de ver, mas de como entender, Filipe diz, e nos basta. Santo Agostinho. Alcançada aquela alegria de que Deus nos encherá quando nos mostrar sua face, nada restará a ser buscado. Filipe bem entendera isso, e por isso disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mas não entendera que poderia ter-lhe dito a mesma coisa deste modo, Senhor, mostra-nos a Ti mesmo e isso nos basta. Para fazê-lo entender, é que o Senhor responde, daí que siga. Há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe? Mas como nosso Senhor pôde dizer tal coisa se os discípulos sabiam tanto aonde ele ia e quanto o caminho para alcançá-lo, e isto pelo simples fato de que o conheciam?
Mas é fácil resolver esta questão se admitirmos que alguns deles sabiam e outros não, dentre os quais estava Filipe. Santo Hilário de Poitiers. Nosso Senhor repreende o apóstolo por ignorar que o conhece. Afinal, visto que tantas obras suas eram próprias de Deus, pisar as ondas, mandar nos ventos, despedir os pecados, devolver a vida aos mortos, toda a queixa do Senhor parte disto, que, por ver apenas a forma de homem, Filipe não reconhecia nele a natureza de Deus. E por isso, quando o apóstolo lhe pede para mostrar o Pai, diz: quem me vê, vê o Pai. Santo Agostinho. Quando duas pessoas são muito semelhantes, é costume nosso falar assim delas: quem viu um, viu o outro. Nesse sentido é que está dito: quem me vê, vê o Pai. Não porque nosso Senhor fosse o Pai e o Filho, mas porque, em semelhança, o Filho nada difere do Pai. Santo Hilário de Poitiers. Nosso Senhor não se refere aqui à visão com os olhos da carne. A parte que é carnal do nascido da Virgem, afinal, não ajuda a contemplar nele a forma e a imagem de Deus. É o entendimento do Filho de Deus que nos proporciona entender também o Pai, uma vez que o Filho é a imagem do Pai, não por diferir dele em gênero, mas para expressar que o Pai é autor do Filho. Com efeito, as palavras do Senhor não dão a entender uma só pessoa solitária e indistinta. Pelo contrário, a própria declaração revela sua natureza, pois quando diz vê o Pai, exclui a hipótese de que seja um só e solitário. Que interpretação, pois, nos resta, senão que o Pai seja visto através do Filho pela semelhança e unidade de natureza? Santo Agostinho. Mas por acaso é digno de repreensão quem, tendo visto semelhante, queira ver também aquele a quem o semelhante se assemelha? Mas o Senhor arguiu o discípulo porque via o coração de quem pedia. Sob a impressão de que o Pai era melhor que o Filho, assim é que Filipe desejava conhecer o Pai. E por isso não conhecia nem mesmo o Filho, a quem cria ser superior ao outro. Portanto, foi para corrigir essa maneira de pensar que o Senhor disse: não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? É como se dissesse: se para ti é pedir demais que vejas o Pai quando vês o Filho, pelo menos crê no que não vês. Santo Hilário de Poitiers. Que desculpa ainda havia para desconhecer o Pai, ou que necessidade de o mostrar aos desconhecedores se já tinham visto o Pai no Filho, segundo a comunidade de natureza dos dois, uma vez que, graças à indistinção e unidade deles, o mesmo é o gerado e o gerador. Por isso, segue assim a fala do Senhor: não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Santo Agostinho. Nosso Senhor queria que Filipe vivesse da fé antes que o pudesse ver. Por isso diz: não crês? A contemplação, com efeito, é a recompensa da fé, e para receber tal recompensa, os corações são purificados por meio da fé. Santo Hilário de Poitiers. Ora, o Pai está no Filho, e o Filho no Pai, não pela união de dois gêneros que se encontrem, nem pelo enxerto de uma natureza mais capaz em outra, já que, por uma necessidade corporal, as coisas exteriores não podem se tornar interiores às coisas nelas contidas, e sim pela geração de uma natureza vivente por outra natureza vivente, dado que de Deus não nasce outra coisa senão Deus. Deus, que é imutável, segue a sua, por assim dizer, natureza, e por isso o que gera também é Deus imutável. E esse nascimento perfeito de Deus imutável, a partir de um Deus imutável, não abandona a sua natureza. Entendemos, pois, que a natureza de Deus em Deus subsiste na medida em que Deus está em Deus, e que, além dele, que é Deus, ninguém mais é Deus. São João Crisóstomo. Filipe queria contemplar aqui com os olhos carnais o Pai, porque da mesma maneira queria ver o Filho, talvez por ter ouvido nos profetas. Porque eu vi o Senhor, e disse: mostra-nos o Pai. E desse modo os judeus interrogavam: quem é teu Pai? E Pedro e Tomé perguntaram aonde ia.
sem que nenhum deles entendesse a resposta. Não pense que Filipe se cansou de pedir também. Mostra-nos o Pai, acrescentando, e isso é o suficiente para nós. Ou seja, só queria ver. O Senhor não responde. O que pedis é impossível. Mas mostra que nem viu o Filho, pois se pudesse ver esse, teria visto o Pai. Há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Não diz, vós não me vistes, mas vós não me conhecestes, sob a ideia de que o Filho, permanecendo igual ao Pai, muito convenientemente, manifesta em si mesmo aquele que o gerou. Pois, distinguindo as duas pessoas, disse, quem me vê, vê o Pai, para que ninguém diga que o mesmo Filho é também o Pai. Também, com essas palavras, mostra que, nem mesmo com os sentidos corpóreos, Filipe viu o Filho. Se alguém interpreta ver como conhecimento, também não me oponho, como se dissesse, quem me conhece, conhece meu Pai. Mas a verdade é que ele não disse isso, mas quis representar a divisão hipostática. Desta forma, quem vê a minha substância, vê aquilo que também é do Pai. Do que se deduz claramente que não fala de uma criatura, porque, ao ver a criatura, nem todos veem Deus. Mas Filipe queria ver a substância do Pai. E se Jesus fosse de uma substância diferente, ele não teria dito, quem me vê, vê o Pai, porque ninguém pode ver a natureza do ouro na prata, nem qualquer essência aparece no que tem uma natureza diferente. Santo Agostinho. Em seguida, deixa de falar apenas a Filipe e passa a dirigir-se a todos, dizendo, as palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. O que significa, não as digo de mim mesmo, senão, não vem de mim mesmo eu que falo? Desta forma, atribui aquilo que faz àquele de quem procede. Santo Hilário de Poitiers, donde se vê que ele nem se nega filho, nem disfarça a natureza da virtude paterna que nele reside, pois, na medida em que fala, fala permanecendo na própria substância, na medida em que não diz de si mesmo suas palavras, declara que nasceu Deus de Deus. São João Crisóstomo. Vê que abundante demonstração da unidade da sua substância. Ele acrescenta, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras, como se dissesse, de modo algum o Pai faz uma coisa e eu outra, assim como em outra passagem diz, se eu não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas como é que, partindo das palavras, chegou nas obras? Parecia mais conveniente que dissesse, o Pai que está em mim, este é que fala as palavras. Mas Nosso Senhor coloca duas coisas, sua doutrina e seus milagres. Ou ainda, é porque também suas palavras são obras. Santo Agostinho. Pois quem edifica o próximo pela fala, opera uma boa obra. Nestas duas frases são impugnados para nós vários tipos de hereges. Vede como o filho não é igual ao pai, dizem os arianos, pois não diz de si mesmo. Vede como o pai e o filho são a mesma coisa, dizem os sabelianos, pois que outra coisa significa o pai que está em mim é esse que faz as obras, senão eu que estou em mim faço as obras. Santo Hilário de Poitiers. Mas o pai é mantido no filho, mostrando que ele não é único nem solitário, e o pai trabalha pelo filho, mostrando que ele não é diferente ou externo. Como não é sozinho, aquele que não fala somente a si, também não é estranho e separado daquele que fala por ele. Tendo ensinado então que o Pai falou e trabalhou nele, ele formalmente declara esta união. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim, para que não pensem que o Pai trabalha e fala no Filho como por um mero instrumento, em decorrência do seu nascimento, e não pela sua natureza, como nós sabemos da língua grega. Mas, sabendo essa língua, não acredita que o Pai está nele e nele no Pai? Santo Agostinho. Antes, só Filipe era repreendido. São João Crisóstomo. Se isto, porém, não basta para demonstrar a consubstancialidade, aprendei-a ao menos das obras. Por isso acrescenta. Crede-o ao menos por causa dessas obras.
Vistes, afinal, os milagres cheios de autoridade. Vistes tudo o que é próprio da deidade, coisas que apenas o Pai opera, pecados anulados, a morte batendo em retirada e assim por diante. Santo Agostinho. Por causa das obras, portanto, crede nisto, que eu estou no Pai e o Pai em mim, pois, afinal, se fôssemos separados, não poderíamos, de modo algum, operar inseparavelmente. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.